Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que tá na boca do povo, que muito se fala por aí, principalmente no meio empresarial. Tá impossível achar mão de obra, impossível contratar, e o Bolsa Família é o grande vilão da dificuldade das empresas de arrumar trabalhadores. É verdade isso? Faz sentido? Tá? Então é um pouco disso que eu vou comentar hoje, muito com base na entrevista que saiu alguns dias atrás na Folha de São Paulo do Ricardo Faria, né, que é conhecido aí como o Rei do Ovo, devido à grande produção, né, de ovos da empresa dele, a Global Eggs. E aí a frase do Ricardo, que é que um desastre contratar no Brasil, pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. Faz sentido isso? Tá? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte o vídeo para ajudar o projeto a crescer. Primeiramente, vamos por partes. É, da onde vem essa ideia? Né? Então, as pessoas acham que quando você transfere renda para uma pessoa, tem o que a gente chama de efeito renda. Quer dizer, a pessoa já bateu ali a meta do quanto ela precisa ali para pagar suas contas e aí ela deixa de trabalhar. Tá? Tem uma certa ideia que a pessoa é preguiçosa ou algo do tipo. Tá? Tem evidência disso aqui para o Brasil? A resposta é não. Tá? Não tem evidência no histórico do Bolsa Família de que as pessoas trabalham menos por conta do benefício do programa. Tá? Por conta do benefício. Já vou fazer os pormenores aqui. É claro que, recentemente, os últimos 2 ou 3 anos, teve um aumento expressivo no valor do programa. Né? Ele era lá 300 e alguma coisa por cabeça, em termos de hoje, dinheiro de hoje, até 21, né? E com exceção da pandemia, que teve o auxílio emergencial, e passa para 400 no começo de 22, depois 600 no segundo semestre de 22, e agora até maior, né? Com o benefício extra para crianças e adolescentes. Tá? Então, aumentou o valor do programa. Tá? Dado que aumentou o valor do programa, agora sim deve ter uma redução de oferta de trabalho. Olha, eu confesso que eu tenho estudado esse assunto, especificamente esse assunto. Eu não achei até agora evidência de redução de oferta de trabalho para homens. E para mulheres, tem alguma evidência para alguns grupos mais vulneráveis, principalmente mães solteiras com crianças pequenas que moram muitas vezes num lugar muito pobre, sem infraestrutura pública de creche, essas coisas, não tem quem deixar a criança, ganha muito mal, né, no setor informal, e aí sim ela faz opção por ficar com os filhos, tá? Mas mesmo assim é um efeito pequeno, tá? Tô falando de 5 pontos percentuais. Então nem são todas as mulheres que fazem isso. Então, tudo isso para te dizer o seguinte: mesmo que tenha algum impacto do Bolsa Família na redução da oferta de trabalho, não é ele que está explicando a dificuldade do Rei do Ovo e outros empresários de acharem trabalhadores. Tá? Não. Com certeza não é esse o problema. Então tá. Então, se não é esse o problema, né, qual é o problema? Tá? Aí eu vou falar da conjuntura econômica. A gente está num processo de mínima histórica de taxa de desemprego. Cara, e não é pouco que o mercado de trabalho melhorou. Tá? A 2022, no começo de 22, a gente tinha lá 11 milhões, mais de 11 milhões de pessoas desocupadas, quer dizer, pessoas procurando trabalho e não achando. Hoje tá um pouco acima de 7 milhões. Tá? Então são quase 4 milhões de pessoas foram incluídas no mercado de trabalho. Isso é muita coisa, tá? Muita coisa. Ah, Renan, mas vai vir o outro lado, né? Ah, mas o cara é informal. Sim, é o trabalho informal. Ah, mas o emprego é ruim. Sim, é ruim. Tá? Mas é melhor do que estava antes. Que já era ruim, já era informal. Aliás, a informalidade era maior, em termos proporcionais. E agora só tem mais vagas. Tá? Então melhorou. E, né, como a gente tem 7 e poucos milhões de desocupados, muitos desses, né, é o que a gente chama de desemprego friccional. É a pessoa que está saindo de uma vaga de trabalho, acabou de perder o emprego ou pediu para sair e logo vai achar outro emprego, tá? Então é ilusão achar que
todo esse povo está extremamente disponível no mercado de trabalho. Não. Né? Sem contar que para empresas de varejo, setor industrial, que pagam menos, muitos desses candidatos a vagas não são uma opção. Né? Então você começa a restringir, né, o número de pessoas realmente disponíveis para trabalhar. Aí o ponto é, se o mercado de trabalho está muito aquecido, tem muita oportunidade de trabalho, e ainda tem 7 milhões de desempregados, então tem um tanto de gente que está fazendo essa transição que eu falei, e o restante, provavelmente, são pessoas que tiveram uma péssima formação educacional e péssimas oportunidades ao longo da vida. Tá? Então, aí entra a tragédia brasileira. Você pega lá uma criança que não teve o cuidado devido na primeira infância. Né? Não tinha alguém lá cuidando dela, não brincou, não comeu direito, teve muita doença porque não teve um acompanhamento médico adequado. Aí chega na fase escolar, essa criança não é alfabetizada na idade certa. Né? Ela vai levando a escola daquele jeito porque não aprendeu nem a ler e escrever lá no começo. Chega na fase de adolescência, não tem oportunidade de estágio, não fez network, então as pessoas que ela conhece também são muito pobres. Né? Então tudo isso leva a um adulto que é cronicamente não impagável. Então é muito difícil de você criar uma política pública que inclua produtivamente esse adulto. Tá? E aí, quer dizer, não é o Bolsa Família que faz a pessoa ficar em casa, ela ia ficar em casa de qualquer jeito. Tá? Dito isso, a maior parte das famílias que recebem Bolsa Família trabalham, tá? Na informalidade, mas trabalham. É menor a oferta de trabalho por essa razão da formação que eu falei. Tá? Então, assim, qual que é o problema? O problema é que a economia expandiu muito fortemente nos últimos anos, a gente está num processo de expansão, com certeza acima do pleno emprego, e falta mão de obra toda vez que isso acontece. Tá? Não é de hoje que vem a história do apagão de mão de obra. Toda vez que a economia melhora bastante, tem um apagão de mão de obra. Muito porque as empresas brasileiras têm dificuldade de aumentar a produtividade do trabalho. Como é que funciona, né, um desenvolvimento sustentável num país? Você tem crescimento econômico com desenvolvimento da produtividade, melhora das técnicas, da eficiência, etc., da tecnologia, e aí você absorve mais trabalhadores. Se acontecer isso, tá tranquilo. Tá? Agora, se o crescimento se der, incluindo bastante gente no mercado de trabalho, principalmente porque tem estímulos de demanda, e aí talvez entre o governo nisso, né? Aumentando não só a transferência, mas também o salário mínimo, aumentando o salário de funcionário público e gastando de diversas formas. Então, com estímulo de demanda, com baixo crescimento da produtividade, aí sim você vai ter um problema que uma hora acaba a mão de obra. Né? Não tem gente disponível para trabalhar. E assim, o que resolve isso? Né? Ganhos de eficiência e de produtividade. Tá? E aí não é só função das empresas, é também do governo. Então, o que precisa para aumentar a produtividade e você conseguir extrair mais produção dos mesmos funcionários que você tem? Primeiro, investimento. Né? Precisa investir em máquina, equipamento, tecnologia. E aí o governo tem um papel importante, porque o investimento não ocorre com uma taxa de juros tão alta igual a gente tem hoje. Né? Estamos falando aí de, sei lá, quase 10% de juros real. É um dos maiores do mundo, se não for o maior. Tá? Então, como é que baixa juros? Né? Baixa com o governo melhorando o resultado das contas públicas. Tá? Hoje é principalmente isso. Segundo, né, além do investimento, é a questão da competitividade. Né? Ter acesso a insumos mais baratos, abrindo mais economia. Tá? Eu sei que é uma coisa complicada, mas é um fator importante também. Terceiro, formação de mão de obra. Então, não adianta ignorar, e não é só por dinheiro, tá? É também por dinheiro, mas é melhorar a gestão também da educação. Tá? Então, aí tem uma agenda enorme que eu posso detalhar aqui em outro vídeo, de o que a gente poderia fazer para tentar melhorar a qualidade da educação, aqui especificamente no sentido de levar a gente mais qualificada para o mercado de trabalho. Tá? Enfim, você tem uma série de coisas, e aí também as empresas, né, entrarem inovando. Né? Então tá caro a mão de obra, vamos ter que mecanizar mais, vamos ter que inovar mais. É assim que acontece nos países ricos. Se você for nos Estados Unidos, na Europa, se olhar um canteiro de obras, tem muito mais tecnologia empregado lá. Tá? Por quê?
Porque eles são inteligentes? Não, porque mão de obra é caro. E aí se substitui. Tá? Então é uma ótima oportunidade quando o mercado de trabalho está num ótimo momento, né, das empresas investirem mais em tecnologia, claro, com todas essas dificuldades que eu acabei de colocar aqui. Tá? Então, assim, não vai melhorar a situação, mesmo que o Bolsa Família acabasse, que eu espero que não acabe, não ia melhorar a situação do Rei do Ovo e de outros empresários. Tá? É cada vez mais importante haver uma pressão aí sobre o governo para essa agenda que eu coloquei ser implementada. Melhorar as contas públicas, diminuir gasto com custeio da máquina, aumentar com investimento, melhorar a oferta de crédito, portanto, para o país investir mais, para a gente ter uma economia mais produtiva que a gente tem hoje. Tá? Tanto não é problema do Bolsa Família, que você tem 3 milhões de pessoas que são desalentadas. O que significa isso? Elas desistiram de procurar trabalho porque não conseguem. Tá? Elas vão lá, ficam muito tempo tentando e desistem porque não tem oportunidade para elas. Então, como é que pode ter um apagão de mão de obra se você tem tanta gente que gostaria de trabalhar e não consegue? Tá? É o problema da qualidade da educação e dessas outras coisas que eu falei aqui. Tá bom? Bom, põe aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo, concorde, se discorde com moderação, com educação. Meu nome é Renan Pierre, a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.